Estamos aqui no provimento de conteúdo. E se você observar, o tópico de número 16 é o tópico que trata do módulo contabilidade, né? Esse módulo faz parte aí do bloco contábil e fiscal. Nós temos aqui 3 fóruns, né? Um fórum de discussão geral, um para discutir o documento de visão e um fórum para discutir o DER da contabilidade. Foi feita uma versão inicial, tá? Depois, com a unificação do DER, houve algumas alterações, e agora com o desenvolvimento do módulo houve outras alterações, né? Então você deve procurar esse fórum DER unificado e baixar a última versão do DER, tá? No caso aqui a versão está 15, mas a que eu utilizei aqui para o contabilidade foi a versão 16, depois será postada aqui no EAD. Se você entrar nesse fórum e encontrar uma versão superior, posterior, 17, 18, não tem problema. Você deve utilizar sempre a última versão do DER unificado, tá? Mas o DER unificado que eu estou usando nesse momento, né, para a construção, o desenvolvimento do contabilidade, é a versão 16, tá? 1.0.0.16. Ok, vamos voltar então no contabilidade, né, o tópico 16. Daí nós temos aqui uma documentação geral, né? Temos algumas apostilas, livros, né? Bastante material aqui sobre contabilidade. Tá, então se você quiser se aprofundar, né, nessa área contábil, é interessante que você leia aí esse material e até mesmo para compreender como é que funciona um módulo contábil, né, e prestar uma assessoria para o teu cliente, mesmo na implantação do sistema. Você vai ter que saber um mínimo de contabilidade, que já é bastante coisa, ok? Então essa documentação vai te ajudar nesse sentido. E aqui nós temos a documentação da T2TI. Né? A princípio nós temos aqui o artigo T2TI. O artigo ele é construído com a ajuda daquela documentação ali de cima, tá? Nós podemos abrir aqui o artigo. É importante que você leia esse artigo, tá? Mesmo que você não leia toda aquela documentação, porque é muita coisa, né? O artigo é de leitura obrigatória, tá certo? É pequeno, né? Você pode ler rapidamente. Então você vai ver aqui uma pequena introdução, qual é a finalidade, quais as funções da contabilidade, o que é o patrimônio, patrimônio líquido, o que são as contas, como é que as contas elas estão agrupadas, qual é a natureza das contas, o que é débito e crédito na contabilidade, o que é escrituração, o que é o balanço patrimonial, o que são contas de resultado, demonstrações do resultado, o plano de contas, né, aqui tem um exemplo de plano de contas, tá? Ativo, passivo, e os principais livros contábeis. Aqui nós temos um fluxograma retirado de um outro sistema. E aqui o T2TI ERP. Quais são as características que nós vamos ter no módulo contábil do T2TI ERP, tá? Bom, com base nesse artigo é que nós criamos o documento de visão. Aí está. Aqui está o documento de visão. Veja que as referências é o artigo da T2TI. E aqui na visão geral do produto tem as características do módulo que nós vamos desenvolver. Ok? Então esse documento de visão é posto no EAD para ter toda a discussão com os participantes. E nós chegamos aí ao Product Backlog, que pode gerar um ou mais Sprint Backlogs, né? Nesse caso, o Product Backlog gerou um Sprint Backlog, significa que nós teremos um DVD para o módulo contábil aqui no nosso treinamento, tá? Então esse Sprint Backlog ele tem exatamente os requisitos que nós vamos desenvolver durante esse treinamento. Então aqui estão os requisitos. Olha. Desenvolver a tela principal, a janela de login, fazer o controle de acessos. Aí nós temos aqui, olha, o cadastro das atividades principais e secundárias da empresa, o responsável legal,
cadastro dos dados do responsável legal pela empresa, registro no cartório, opção para informar os dados da empresa com registro em cartório, quadro societário, informação dos dados referentes ao capital social, sócios da empresa e participação societária, contadores, opção para acessar os dados dos contadores da empresa, tudo isso aí é cadastro, né? Parâmetros, para cada empresa cadastrada é necessário definir os parâmetros da mesma, natureza das contas, máscaras contábeis, plano de contas, histórico, zeramento, livro caixa, SPED, assinaturas, etc. Fechamento. Definição do período de fechamento, né? Foi definido um período e fora daquele período definido, o usuário ele não consegue realizar lançamentos, tá? Ou a gente pode até parametrizar isso, como nós vamos ver, ele pode realizar um lançamento, mas o sistema vai avisar. Nós vamos ver nessa janela fechamento. Plano de contas é o cadastro do plano contábil. Índices. Definição de todos os índices utilizados pelo sistema para conversão de valores expressos na moeda corrente para os índices desejados. Centro de resultado. Lançamento padrão. É o cadastro dos lançamentos padrões, aqueles que são usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos lançamentos. Lançamento em lote. Poderá ser lançado uma conta contábil a crédito para vários débitos e vice-versa. Lançamento orçado. O usuário informa os saldos de determinada conta para todos os meses do ano. Livro diário, que vem os livros, né? Livro diário, emissão do livro, onde são registradas cronologicamente as operações contabilizáveis. Livro razão, balancete, balanço patrimonial, livro caixa, DRE, demonstração do resultado do exercício, DFC, demonstração dos fluxos de caixa e relatórios diversos, tá? Então esses são os requisitos do nosso módulo contábil, né, que nós vamos ver agora como é que nós fizemos para desenvolver, ok?